Ben 10 deve ter sido o maior fenômeno já visto dentro dos desenhos ocidentais. Um desenho que marcou gerações, cara. E eu digo isso porque eu tenho 22 anos e sou fã. Meus primos mais novos são fãs. E qualquer criança que você parar na rua, no mínimo, conhece Ben 10. A história do garoto que encontra um misterioso relógio alienígena e ganha o poder de se transformar em diferentes criaturas sempre teve um apelo forte. Especialmente pelo carisma do Ben e pelos designs sensacionais dos alienígenas. Sem contar o enorme potencial narrativo do Omnitrix e do universo gigantesco em volta dele. Ao longo dos anos, a franquia passou por diversas reformulações, desde Alien Force até Omniverse, cada uma trazendo sua própria abordagem, mas sempre mantendo o espírito de ação e aventura que tornaram essa série um fenômeno. Bom, até chegar essa praga aqui. Mas com tantos elementos típicos de Shonen, como um jovem herói em ascensão, batalhas intensas e um elenco de aliados e vilões muito marcantes, sempre houve uma expectativazinha entre os fãs, que também eram fãs de mangá, sobre como seria uma versão Ben 10 no formato de mangá. Eu tô dizendo isso porque essa semana eu fiz uma pergunta na comunidade para saber o que meus inscritos achavam da ideia de um mangá do Ben 10. E a galera disse em peso que leria muito um mangá de Ben 10. E foi nessa enquete que eu percebi que ninguém sabia da existência do mangá que eu vou falar hoje. Em 2010, a Cartoon Network decidiu apostar nessa ideia e lançou Ben 10, Zoom Dimension, um mangá oficial baseado na fase de Alien Force, que foi escrito por Peter David e ilustrada pelo Dan Hip. Essa adaptação foi publicada em 2 volumes e tinha uma proposta diferente de qualquer outro material derivado da série. Em vez de simplesmente recontar episódios do desenho, esse mangá apresentou uma história inédita, com uma abordagem mais séria e mais reflexiva da história. Tudo que os fãs pediam para ver sobre Ben 10. E apesar de ter sido um lançamento oficial, Doom Dimension nunca teve grande popularidade e rapidamente caiu no esquecimento. Acabou se tornando um item raro de colecionador e é considerado por muita gente como uma espécie de lost media de Ben 10. Mas por que esse material praticamente desapareceu? Será que ele foi injustiçado? Ou existe um motivo pelo qual ninguém fala sobre ele? Então hoje eu vou contar a história completa desse mangá pra você. Mas antes, se inscreve no canal, deixa o seu like e vem fazer parte do nosso dojo clandestino, cara. Porque olha o que eu vim buscar pra trazer pra você. Meu parceiro, se isso não merece sua inscrição, eu não sei o que merece. Vamos lá, o enredo começa de uma forma muito familiar, com o Ben, a Gwen e o Kevin investigando a queda de um OVNI na Terra. Enquanto isso, tem um casal sentado fazendo um piquenique, e essa nave alienígena passa por eles, o que faz eles acabarem rolando até a rua, onde eles são quase atropelados pelo Kevin. O namorado consegue agarrar a namorada e puxar ela pra fora do caminho, mas ela é quase atropelada. De dentro do carro, a Gwen grita um pedido de desculpas, enquanto o Kevin, que tá no volante, fica só resmungando que eles não deviam estar na estrada. Nesse momento, a nave que eles estão perseguindo cai um pouquinho mais na frente, e eles vão até lá. E aí, também querendo a nave, chegam os Cavaleiros Eternos. A batalha começa e, como de costume, o Ben se transforma no Enormossauro. Simplesmente o único alien que ele usa no começo de Força Alienígena, cara. Absurdo. Um dos Cavaleiros acaba arrancando o braço do Kevin durante a luta. E aqui a gente já consegue ver que as coisas são mais brutais, sabe? Ele só não fica sem braço porque a Gwen ajuda ele a se recompor. Enquanto isso, o Ben vira o Friagem. Aí ele congela os Cavaleiros Eternos e vai investigar essa nave em questão. Quando o Ben tá entrando nela, um dos Cavaleiros Eternos tava com uma arma de partículas e atira na nave, explodindo ela. Com o impacto da explosão, a Gwen e o Kevin são arremessados de um penhasco e caem num rio, numa água lá. Enfim, eles quase se afogam. Depois da explosão, o Ben percebe uma coisa estranha. Ele tá no mesmo lugar que ele tava, mas alguma coisa tá diferente. O mundo em volta dele parece que tá errado. Ele vê um gato selvagem correndo em direção dele e o animal simplesmente atravessa o corpo dele, como se ele não estivesse ali, como se ele fosse um fantasma, sei lá. Confuso, o Ben até tenta entender o que tá acontecendo, mas nesse momento chega um alienígena cobrando explicação dele. O que você fez comigo? Onde é que a gente tá? Esse alienígena, no caso, era quem tava nessa nave pra começo de conversa. O alienígena se apresenta como Aztec e já tenta atirar no Ben, mas a arma não funciona e ele fica frustrado. Aí, nesse momento, o Ben se transforma no Artrópode pra analisar a situação. Ele incapacita o Aztec, que tá tentando atacar ele, e começa a pensar um pouco no que pode estar acontecendo. E aí, nesse momento, ele percebe que, por mais que ele não possa ser tocado por seres vivos, ele ainda meio que consegue interagir com o ambiente físico.
E aí ele conclui que ele e o Aztec estão presos na quarta dimensão. Uma dimensão onde você tá além da matéria e acho que você tá, tipo, papo de 4 segundos atrasado do mundo real. Um negócio assim. Enquanto isso, no mundo real, o Kevin tá resgatando a Gwen na água e a Gwen agradece. É engraçado porque aqui nesse ponto, eu acho que eles ainda não estão juntos, porque o Kevin fica todo sem jeito depois que ele ajuda a Gwen a sair da água, tá ligado? Aqui, a Gwen tá achando que o Ben morreu, e aí, cara, ela fica doida. Aqui a gente vê mais uma camada mais séria dessa obra. A Gwen tá se descontrolando aos poucos, tá ligado? Nesse momento, ela só decide que ela vai atrás dos Cavaleiros Eternos e, cara, vai acabar com eles. No mundo paralelo, o Ben explica sua teoria pro Aztec, que quando o Friagem estava intangível e a nave explodiu, eles meio que foram lançados para essa quarta dimensão. E aí ele vai contando um pouquinho da história do Omnitrix e tudo mais pro Aztec, porque aparentemente o Aztec não fazia ideia do que era, tá ligado? Ele era só um viajante, tava ali perdido. E aí o Aztec, por sua vez, conta que na nave dele tinha um dispositivo chamado de gerador de cronotase, que podia ser a chave para resolver esse problema e levar eles pro mundo real. No entanto, esse artefato foi roubado pelos Cavaleiros Eternos. E aí, quando o Aztec tá voando, levando bem para rastrear o dispositivo, a conversa começa a ficar um pouquinho suspeita, porque ele tinha dado a entender que ele não conhecia o Omnitrix. Mas enquanto eles estão conversando, ele fica fazendo pergunta e acaba revelando que ele sabia o nome completo do Ben. A parada é que o Aztec, na verdade, é um caçador de recompensas, e ele só veio pra Terra pra capturar o Ben. Ele sabe quem é o Ben. E aí, sem hesitar, o Ben acerta um chute no rosto do alienígena, rouba a arma dele, atira na perna dele pra se libertar, e quando ele vai começar a cair, ele se transforma no cromático. E aí, de cromático, ele começa a lutar contra o Aztec. Mas assim, mesmo que nada no mundo físico possa tocar eles dois, eles ainda estão conseguindo interagir com o mundo físico. Então, os objetos se movem sozinhos, prédios sofrem dano sem causa aparente, e os civis estão meio que entrando em pânico ali. E é nesse momento que o Ben percebe o estrago que ele está causando ao redor dele. E é nessa hora que o Aztec aproveita o momento para dizer pro Ben a visão que ele tem dele. O mundo estaria muito melhor sem o Ben Tennyson. O heroísmo, por mais que bem intencionado, sempre causava danos colaterais nas cidades, no mundo mesmo. Um trope meio comum de culpa do herói, né? Mas que foi pouco visto no Ben 10 antes de Omniverse. Enquanto isso, o Kevin e a Gwen chegam em um parque de diversões abandonado, onde os Cavaleiros Eternos estavam escondidos. E aí eles estão entrando num confronto direto com o líder ali, que agora possui o dispositivo que o Ben tá procurando. Enquanto a batalha acontece, o Ben e o Aztec também chegam no local em busca do gerador de cronotase. E aí o Aztec avisa pro Ben que se o dispositivo explodir, ele vai aniquilar tudo num raio de 4 milhas. Então, tipo, vai matar a Gwen e o Kevin e vai destruir tudo ali ao redor. A luta vai atingindo o clímax quando a Gwen finalmente tem a chance de matar o líder dos Cavaleiros, mas ela hesita. E aí o Ben, transformado em Eco-Eco, usa um grito sônico para desativar esse dispositivo. Só que assim, isso tem um efeito colateral inesperado, porque ele e o Aztec começam a ser arrastados ainda mais fundo na quarta dimensão. Eles vão perder essa capacidade de interagir com o ambiente. Então assim, no último momento antes dele ser apagado da existência, o Ben vê que a Gwen e o Kevin vão ser atacados pela mesma arma que explodiu a nave. E aí, sem pensar muito, ele se joga na frente do disparo. E aí o disparo da nave, numa conveniência de roteiro ridícula, leva ele de volta para o mundo real, enquanto o Aztec é sugado para a quarta dimensão de vez. A Gwen fica aliviada, corre para abraçar ele, enquanto o Ben vai explicando tudo o que aconteceu. E aí, quando eles saem da base dos Cavaleiros, o Ben tá refletindo um pouquinho sobre tudo isso que aconteceu, sabe? Porque o Aztec pode ter sido um inimigo, mas as palavras dele pesaram um pouco pro Ben. Será que ele realmente tá fazendo bem? Ou ele só tá contribuindo para um ciclo interminável de destruição? Porque, querendo ou não, ele ter pego o Omnitrix trouxe muito problema pra Terra, tá ligado? Ele não tem todas as respostas, mas ele sabe que, independente das dúvidas, ele vai continuar lutando, porque é isso que os heróis fazem. E cara, Ben 10 Doom Dimension podia ter sido um divisor de águas pra franquia. Essa ideia de explorar o impacto das ações do Ben, a responsabilidade que vem com o poder, junto disso a Gwen perdendo a cabeça, sabe, desesperada porque o primo dela morreu, tinha um potencial pra ser um dos melhores arcos da história, cara. Mas infelizmente, esse mangá tem uma série de problemas. A história, apesar de ser intrigante, era curta demais pra desenvolver plenamente as ideias dela. Esse resumo rápido que eu fiz é basicamente a história inteira, eu não cortei nada daqui. Aztec, apesar de funcionar bem nessa história, não era um vilão tão bom. Esse traço, inclusive,
O Azteca, apesar de funcionar bem nessa história, não era um vilão tão bom, sabe? Essa motivação dele é meio fraca, eu achei, pelo menos. E uma coisa que tem que ser dita, cara, é que, pelo amor de Deus, que traço feio. Os aliens continuam bonitos, tá ligado? Mas, nossa, cara, quando ele tá destransformado, parece que todo mundo tem a mesma cara, pô. E eu vou te falar, eu até gostei da história, mas pra conseguir ler ela foi um sacrifício absurdo, cara. Eu só achei uma scan mal feita em inglês no Reddit. E eu acho que é por isso que não tem conteúdo sobre isso no Brasil. É verdadeiramente, assim, uma lost media de Ben 10. Mas o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você conhece algum outro mangá Lost Media que gostaria que eu trouxesse pro canal, manda aqui nos comentários que eu vou adorar ler. E mais importante, cara, como você imaginava um Ben 10 versão mangá? Eu realmente gostaria de ver algo relacionado ao Ben 10 clássico, talvez tornando a história mais profunda. Tipo, pode cobrir a história inteira de Ben 10, como o Omniverse fez, tá ligado? Só que de uma maneira mais profunda, tá ligado? Tentando trazer mais camadas, como essa história trouxe mais camadas, e se fosse maior, poderia ter sido mais interessante. Mas enfim, se gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e vem fazer parte do nosso dojo clandestino, que eu tô te esperando pros nossos próximos vídeos. Se inscreve aí, na moral.